Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. E já faz uma semana que as notícias sobre o rombo da Americanas vem movimentando o mercado financeiro e também o mercado de fundos imobiliários. E 8 fundos imobiliários foram impactados diretamente por essa crise. Alguns mais e outros menos. E nesse vídeo eu vou mostrar quais foram os impactos para cada um desses fundos imobiliários e as oportunidades que isso trouxe para investir em alguns deles. Para você que está chegando agora no canal, meu nome é Fabrício Bragato e aqui nós falamos sobre o mercado imobiliário de uma maneira simplificada para você que quer investir nesse mercado ou para quem quer apenas realizar o sonho da sua casa própria. Bom, diversos fundos imobiliários estavam sendo prejudicados desde o ano passado em decorrência das altas taxas de juros que nós estamos aqui no Brasil. E os fundos de tijolo são os dos que mais estão sofrendo com tudo isso, uma vez que em decorrência dessas altas taxas de juros, o seu rendimento acaba sendo inferior aos fundos de papel e outros títulos imobiliários ou de renda fixa atrelados à Selic. Mas vamos à análise detalhada daqueles fundos imobiliários que estão sendo impactados pela crise na Americanas. Mas primeiro, peço que vocês deixem sua curtida nesse vídeo e se inscrevam no canal. Não custa nada e ajuda muito a gente a continuar trazendo informações sobre o mercado imobiliário para vocês. Bom, o primeiro fundo que eu vou mostrar para vocês é o MAXR11. E como vocês podem ver, a partir da data em que o fato relevante que informou sobre a dívida de 20 bilhões de reais foi divulgada, no dia 11, a cota caiu de 69,56 no primeiro dia para 67,61 e na noite de sexta-feira, quando divulgaram que esse rombo seria o dobro, ou seja, 40 bilhões de reais, essa cota ela caiu ainda mais, ela saiu de 68,3 para 65,02 e continuou caindo na data de ontem também. Aqui a gente tem algumas informações sobre esse fundo. Ele tinha um dividend yield de 0,96% ao mês. Isso daqui, pessoal, vai dar por volta de 11% ao ano, que é um dividend yield muito bom. Só que como esse fundo tem 34% da sua receita advinda da Americanas, esse dividend yield com certeza vai ser impactado, e é por isso que o valor das cotas caiu bastante. Além disso, tem um ponto importante aqui que a gente precisa avaliar, que é o preço sobre o valor patrimonial. Eu expliquei tudo isso num vídeo anterior, que eu vou deixar o link aqui em cima, o que significa esse P sobre VP, como que você avalia um fundo imobiliário. Isso aqui significa, de uma maneira resumida, que o valor da cota do fundo ela está valendo quase metade, ou seja, 54% do valor patrimonial. Isso é o reflexo exatamente daquilo que eu falei para vocês. Como vocês podem ver aqui, esse é um fundo imobiliário de tijolo multiativo de varejo. E os fundos de tijolos, por conta desse dividend yield aqui, que está girando em torno de 10% a 12%, dependendo do fundo, está muito inferior à nossa taxa básica de juros. Então, eles preferem investir naquilo que vai dar maior rentabilidade. Então, esses fundos acabaram sofrendo um pouco mais do que fundos de papel, que foram outros tópicos que eu mostrei também em vídeos anteriores. E qual que é o ponto que a gente precisa entender e fazer refletir isso daqui? Embora ele esteja sendo avaliado pelo mercado a 54% do seu valor patrimonial, seu patrimônio não se reduziu dessa forma. Então, existe aqui uma grande oportunidade a partir do momento que a gente começar a vislumbrar que as taxas de juros vão começar a reduzir, vai ter uma valorização muito grande aqui. Só lembrando que, embora ele esteja valendo 54% para a cota do título chegar a valer o valor patrimonial dela, ela tem praticamente dobrar de valor. Isso vai representar uma valorização acima de 90% do valor da cota. Mas é claro que outros fatores também podem impactar o valor da cota desse fundo. Esse é um tópico que eu expliquei em diversos vídeos que eu vou deixar nessa playlist aqui em cima para vocês darem uma olhada. E se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem um pouco mais de informação, deixa aqui nos comentários que eu trago essa informação ou referencio o lugar que você vai conseguir ela de maneira bem fácil. O próximo fundo é o GGRC11, que é o segundo mais impactado pela crise da Americanas. Como vocês podem ver, desde a data que foi divulgada o fato relevante, ele caiu muito. Ele estava valendo R$ 111,86 e ontem ele estava valendo R$ 100,60. Então ele perdeu mais de R$ 11
no valor da cota dele. E 19,91% da receita desse fundo é proveniente da Americanas. Então, por isso, ele é o segundo na nossa lista aqui, entre os fundos impactados pela crise na Americanas. Aqui em cima a gente pode ver que ele tinha um dividend yield de 83%, mas aqui o P sobre VP dele é de 0,81. E por que ele está sendo menos impactado aqui de uma maneira geral, né? Então, não estou falando só do caso da Americanas, mas do mercado como um todo que ele atua. Porque como eles estão aqui embaixo, ó, eles segmentam em galpões logísticos. Eles não estão atrelados somente ao segmento de varejo, então eles têm uma diversificação maior de clientes no portfólio dele. Isso faz com que o fundo, né, as cotas se desvalorizem menos, tá? Mas só de pensar que ele vai atingir o valor patrimonial, a gente já pode esperar aqui uma valorização de cerca de 25%. Só lembrando que outros fatores também devem ser avaliados, como eu falei anteriormente. Próximo fundo é o XPLG11. Ele tem uma exposição da sua receita à Americanas de aproximadamente 8%. E assim como os demais fundos, ele também está sendo impactado pela crise. Então, ele valia 96,3% e ontem ele fechou a 92,97%, né? Considerando principalmente o que aconteceu na sexta-feira. De sexta para segunda, o impacto é o maior que a gente está vendo aqui dentro desse gráfico. Então aqui vocês podem ver que ele tem um dividend yield de 0,75 com um P sobre VP de 0,81. E da mesma forma que o GGRC11, ele é menos impactado por tudo que acontece desde o ano passado nos fundos imobiliários, porque ele tem uma diversificação maior aqui em galpões logísticos, tá? Então ele tem clientes de diversos setores. E aqui o LVBI11, que tem 7% da sua receita proveniente da Americanas, também sofreu, né, com os impactos lá da crise na Americanas, mas um pouco menor, né? Ele teve uma queda aqui de aproximadamente 5%, talvez um pouquinho menos. Outro fundo também que está com P sobre VP abaixo de 1, né, que representa uma oportunidade aí para longo prazo, dividend yield de 0,76%. Nesses casos, pessoal, o dividend yield vai ser muito menos impactado do que daqueles dois primeiros que eu mostrei, uma vez que o primeiro tem uma exposição de 34% da sua receita e o segundo 19,91%. Quinto fundo é o BRCO11, e aí, como vocês podem observar, ele praticamente não teve nenhuma reação ao que aconteceu. E aqui a gente vê que o dividend yield já é menor, de 0,66, e o P sobre VP de 0,8. E esse é um ponto, pessoal. Quanto menor o dividend yield aqui, menor a rentabilidade dele, obviamente. Logo, para esse fundo valer a pena realmente ser considerado um bom fundo, a gente vai precisar de uma taxa básica de juros ainda menor do que nos fundos anteriores que estavam pagando ali na faixa de 0,8, né, ou 0,96, que foi o primeiro que eu mostrei para vocês. Sexto fundo que eu vou mostrar para vocês é o VIUR11. Então, como vocês podem ver aqui, ó, depois do dia 11, ele teve uma pequena queda ali na quinta-feira, depois ele até subiu, né, até se valorizou, tendo uma queda um pouquinho maior na quarta-feira, mas isso aqui deve ser alguma outra variação do mercado. Mas esse fundo imobiliário ele tem uma particularidade, que é o valor do patrimônio dele. Comparando com os anteriores, ele é muito menor, ele é um fundo pequeno. E fundos pequenos oferecem maiores riscos, né? Ele tem um dividend yield aqui até que bom, né, 0,91, e o P sobre VP de 0,8, tá? Esse dividend yield vai ser pouquíssimo afetado pelo caso da Americanas, tá? Mas aqui também a gente pode enxergar uma oportunidade aqui em termos do valor patrimonial. E outra particularidade é que aqui a gente não está falando de galpão, não são grandes imóveis, a gente está falando de imóveis pequenos, né? Como, por exemplo, um imóvel comercial que eles locam para lojas americanas. Isso também afeta de maneira menos significativa esse ativo. Bom, o sétimo fundo que eu vou trazer para vocês é o RBRL11. Ele tem 7% da sua receita proveniente da Americanas, no entanto, a Americanas já havia solicitado a rescisão antecipada do contrato em novembro de 2022. Contudo, a Americanas ainda deverá cumprir um aviso prévio de 12 meses e pagar uma multa de 4,7 aluguéis. Mas é bem provável que esse fundo terá problema para receber esses valores. Isso pode, né, de alguma forma, prejudicar. Mas o impacto para o fundo ele vai ser de mais curto prazo, né? Dentro desse um ano, esse prejuízo que eles vão ter que absorver.
O oitavo e último fundo é o HGLG11. Nesse caso, o impacto que teria para as cotas desse fundo é muito menor, uma vez que no ano passado eles venderam o imóvel que eles têm locados para a Americana para o fundo GGRC11, que é o segundo fundo que eu falei nesse vídeo. No entanto, pode ter alguma pendência financeira da Americanas para o HGLG11. Mas como eu já falei, o impacto deve ser muito menor do que vai ser para os demais fundos. Bom, além desses 8 fundos que eu mostrei para vocês agora, outros também podem sofrer impactos indiretos da crise na Americanas, por terem imóveis locados para outras empresas que eventualmente forneçam para Americanas, né, os grandes fornecedores da Americanas, que também vão ter problemas no seu contas a receber. Mas fica ligado aqui no canal que eu vou trazer informações sobre esse tema assim que surgir algo novo. E para você que quer comprar uma casa, mas não sabe por onde começar, nós aqui na Bragatos temos uma equipe especializada para ajudar vocês nesse processo. Desde a busca e escolha por um imóvel, até a análise da documentação do imóvel e das contrapartes envolvidas na negociação. Só ressaltando que nosso trabalho é totalmente independente. Nós não somos nem corretores de imóveis e nem imobiliária. Para saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, fale com a gente através dos contatos fixados na descrição desse vídeo. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Se vocês ainda não são inscritos no canal, façam isso agora, deixa a sua curtida e compartilhe esse vídeo para que a gente possa levar a informação para o máximo de pessoas possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.